Boa noite, Leti. Seja bem-vinda. Tá sempre acompanhando. Bom, pessoal entrando, nosso convidado ilustríssimo, convidado Gold já também na casa. Bom, vou fazer aqui uma abertura porque acho que hoje temos bastante curiosidade para matar. Um convidado hoje para mim especial, diferenciado, boa parte aí do público fiel participando, a equipe HO, seja bem-vindo novamente. É, Boa noite a todos, abrindo mais uma das séries, sétima série de lives da Miranda Sá. Essa é a live do higienista ocupacional que acontece às terças, mas a Miranda Sá em especial faz as lives às terças e quintas com conteúdo de segurança, saúde, higiene e meio ambiente. Às terças comandada por mim, Gabriel Miranda, sou engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro ambiental e higienista ocupacional. Possuo outras formações técnicas, como o técnico de segurança do trabalho e o técnico ambiental, mas sou o diretor técnico aqui da Miranda Sá. A Miranda Sá, que é uma empresa de assessoria, né, em saúde, segurança, higiene e meio ambiente, tem um viés educacional. Ela acredita no projeto de instrução de profissionais e outras pessoas, estudantes, né, interessados no conteúdo. Essa é uma iniciativa de extrema relevância para o projeto. Através desse projeto a gente tem feito boas parcerias, já estou vendo duas aqui em especial, o grande Christian Bernard, meu conterrâneo aqui de Salvador, Bahia, a SST Engenharia também, grande parceiro de pós-graduação, né, e de profissão. Um abraço pro Édipo. Bom, pessoal, às quintas a gente está fazendo eventos também com a parte ambiental. Tivemos com o Antônio Cunha ontem, hoje sexta-feira. Não é muito comum acontecer, né, às sextas-feiras, mas por questões técnicas e de demanda a gente precisou fazer a sexta, mas na terça-feira a gente espera estar novamente no ar com a avaliação de corpo inteiro. Né, espero fazer com uma convidada também especial que a gente vai estar divulgando aqui um pouquinho mais à frente. Bom, para o tema de hoje eu convidei uma empresa, né, um repeteco, em especial a RTX Ambiental, que já é parceiro. Um grande abraço para o Rogério Ferreira, um grande figura a quem eu tenho uma estima e um apreço ímpar. Tivemos a oportunidade de falar sobre a avaliação ocupacional do calor, né, a nossa famosa NHO6, e ele é um dos responsáveis técnicos pela RTX. A RTX Ambiental, que ela é uma empresa que fica situada em São Paulo, na rua Mariano Procópio, número 75, então é uma empresa paulistana, né, fornece locação de equipamentos e serviços em segurança, higiene e meio ambiente também. Bom, para falar do nosso convidado, a gente tem uma responsabilidade a mais. Estive conversando com ele por telefone no bastidor para falar sobre os seus desafios. Ninguém melhor do que ele mesmo para se apresentar, mas já gostaria de me antecipar aqui com as suas formações, né? O Rosenberg Lopes, que as suas formações, né? Técnico de segurança do trabalho, ele também é técnico em higiene ocupacional, tem uma graduação em engenharia de produção, tem especialização em higiene ocupacional, é engenheiro de segurança também, e a parte que mais me chama a atenção, autor já de dois livros importantíssimos, muito bem sucedidos, muito bem comercializados. Tive a oportunidade de me debruçar sobre esse material. Ele que é autor dos livros de higiene ocupacional ao alcance de edição também num período mais recente de 2019. Bom, não posso me estender demais, o Instagram dá aquele prazo britânico, o prazo britânico, né, para a gente poder fazer aqui a live. Eu vou convidá-lo para contar um pouquinho mais sobre esse projeto maravilhoso que foi lançar dois livros, né, sobre higiene ocupacional. Deixa eu encontrá-lo aqui na relação de convidados. Beleza. Enviar.
Vamos ver se o Rosenberg consegue aí aceitar. Professor, por favor, veja se está tudo ok. Mais uma tentativa, enviar. Aqui está me dizendo agora. Aguardando aí o nosso Rosenberg. Beleza, professor Rosenberg, seja bem-vindo, sorria, você está na Bahia. Estamos aí, estamos na Bahia, da Bahia para o Brasil, né? Eu tive observando aqui no seu currículo que você é docente, inclusive, do Senai Bahia. Fui professor por 6 anos dessa instituição no Senai Cimatec Cetim de Dedezeiros. Né? Você fez parte desse projeto ou faz parte, né, da FIEB? Como é que está esse status? Me conta um pouquinho aí. Eu fui convidado a coordenar o projeto de higiene ocupacional da FIEB no sentido de montar o curso de higiene ocupacional que é ofertado pelo Senai Bahia, né, pelo SESI Senai Bahia, para todas as unidades do Estado. Então, já tive a oportunidade, além de coordenar a parte da metodologia aplicada, junto com a Elizabeth, que é a responsável pela pedagogia do Senai Bahia, a gente teve a oportunidade de ministrar esse treinamento já em várias cidades, como Ilhéus, Eunápolis, Muito bom. Salvador, uma cidade no interior da Bahia, que se chama do sul da Bahia, Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Muito Vitória bom. da Conquista. Boa cidade fria, mas muito organizada, por sinal. Me surpreendi lá, porque fui sem levar um casaco e me surpreendi que realmente faz frio na Bahia. Pois é, as pessoas... Bahia, em especial, tem uma extensão territorial diferenciada. Então, a gente tem muitos climas no mesmo estado. É uma das características aqui de nossa região. Mas avaliando aí seu currículo, observei e fiquei feliz. Espero vê-lo aqui, como conversei com você por telefone, o mais breve possível, com os cursos. Será um prazer. Eu sempre costumo dizer, eu tenho procurado selecionar as pessoas pela capacidade de retransmitir esse conhecimento. Existem muitos técnicos talentosíssimos, mas nem todo mundo tem a magia da docência, que Deus lhe iluminou com essa habilidade maravilhosa, que é conseguir saber retransmitir aquilo que você conhece. Mas antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Quando pensamos no Rosenberg, não pensamos em Rosenberg para a norma de higiene ocupacional. Pensamos em Rosenberg para falar dos desafios de como como lançar livros, como escrever livros no Brasil e para uma ciência que, na minha opinião, ela é mal publicada, ela é mal falada, no sentido de poucas pessoas conhecerem. Eu acho que ainda falta um papel dos profissionais nesse sentido, em conseguir alavancar, difundir e estabelecer a conexão com outras áreas, outros departamentos, como a própria segurança do trabalho, medicina, meio ambiente, o empreendedor em si. Acho que ainda falta essa conexão para que a higiene ocupacional ela vá para o pódio ou vá para o posto que ela merece e tenha a sua importância reconhecida. Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que te fez falar, cara, vou investir aqui nesses 2 projetos. Conta um pouquinho dessa história maravilhosa que eu tenho muita curiosidade de saber. Tranquilo. Eu comecei, assim, para contar da história do livro, eu tenho que só fazer um preâmbulo como eu comecei na carreira, né? Então, comecei como técnico de segurança do trabalho. Eu trabalhei durante 10 anos no sistema Firjan, de 2002 a 2012. Um local ao qual eu tenho um carinho enorme pelo SESI como um todo, né? SESI a nível Brasil, pelo grau de conhecimento que me deu, as oportunidades que me deu, e também como eu pude me desenvolver lá. Ou seja, no SESI Senai do Rio de Janeiro, eu fui responsável durante muito tempo pelos cursos de higiene ocupacional. E, em determinado momento, junto com um profissional, um grande amigo meu, o engenheiro Marcos André Bastos, né, a gente sempre falava de desenvolver, colocar isso mais à frente. Em determinado momento, com o apoio incondicional do Fábio Araújo e equipe, Rogério, Érica e demais, que a gente compõe a RTX, a gente chegou num determinado momento em que falou assim, não, a gente não pode passar desse ponto para lá se não for numa publicação. E foi daí que, de uma
de um hobby, vamos chamar assim, a gente chegou e transformou esse hobby numa publicação. O desafio, de fato, foi enorme, né? Foram vários e vários momentos para poder escrever o Higiene Ocupacional ao alcance de todos, e devido, graças a Deus, à positiva repercussão que nós tivemos, a gente conseguiu ter uma abrangência a ponto de atravessar o Atlântico, né, de uma tal maneira que a gente chegou a Portugal, a Europa, através de Portugal, com o Higiene Ocupacional Sem Fronteiras. Que esse aqui eu tive o apoio do Miguel Corticeiro Neves, que é doutor, né, tem doutorado no assunto e é uma figura bem respeitada em Portugal e, por consequência, em toda a Europa. Então, a gente teve esses dois desafios e estamos seguindo nessa daí, né? Tentando ir para o terceiro. É, muito bom. O que eu tenho observado é que você, inclusive, está num processo aí de... Está mestrando também, né? Hoje é Sim. uma realidade para você. Parabéns. Empreender e se tornar pesquisador. Eu tenho um tio, ele é conselheiro do sistema FIEB aqui, do Senai Cimatec em especial. Você deve conhecer muito bem aqui essa estrutura que possui aqui em Salvador. Ele me disse o seguinte, que existem duas modalidades que são muito comuns nos profissionais. Profissionais que são meramente de pesquisa e tem profissionais que são técnicos e são industriais. São os agraciados que são pesquisadores e são técnicos industriais e educadores, né? E você se enquadra muito bem nesse perfil porque está no desafio de empreender junto com a ETX, mas tem um viés educacional e tecnológico, científico, também muito bem consolidado e o meu respeito você já tem. Separe os meus 2 livros como prometido e vamos para o desafio. Beleza, maravilha, parabéns para você, companheiro, que trabalho maravilhoso, né? A minha esposa fica aqui apertando o meu juízo para um dia escrever. Eu ainda falo que tem que tomar muita surra no campo para poder agregar muito valor. Mas hoje o desafio em especial é a INHO, né, 10, norma de higiene ocupacional, que fala sobre a avaliação, procedimentos. É importante para o público salientar que nessa série de lives a gente vai estar discutindo o conceito, a metodologia, a sua eficácia e o ponto de vista do profissional que aqui está convidado, e ninguém melhor do que Rosenberg para pontuar conceitualmente, né, e tecnicamente o que a gente tem aqui a oferecer. Professor, para startarmos, a gente já separou aqui algumas perguntas, já tive a possibilidade de lhe enviá-las para você analisar e oferecer ao melhor ao público, né? Então, gostaria de começar com os eixos ortogonais X, Y e Z. A primeira pergunta que a gente tem para tirar dúvida é: a norma de higiene ocupacional 10, ela estabelece 3 eixos ortogonais X, Y e Z. O que representa cada eixo? Há um eixo de maior predominância para vibração em mãos e braços? Havendo intensidades de maior predominância em um dado eixo, devo desprezar os demais eixos e analisar a aceleração... Havendo intensidades de maior predominância em um dado eixo, devo desprezar os demais eixos ou analisar a aceleração média resultante? Então, para você conseguir contextualizar, essa é a pergunta para a gente se debruçar. Tranquilo. Dessa sua primeira pergunta, a gente tem que observar o seguinte: a gente está falando de grandezas vetoriais. Então, a gente está falando de grandezas vetoriais, a gente está falando de um plano vetorial no R3, x, y, z, onde a gente visualiza x, y, z da seguinte maneira. Vamos colocar assim pela minha mão aqui como uma projeção dos eixos no espaço. A gente está falando do R3, né? Então, a gente tem um plano cartesiano R2 e aqui a gente tem um plano cartesiano R3. Plano cartesiano, o primeiro ponto: todos os eixos são perpendiculares entre si, formam ângulos de 90 graus. Então, tanto a mão de alguém, o sistema mão e braço, quanto o corpo, tem os eixos x, y, z projetados, onde o eixo z representa o eixo longitudinal de um corpo, seja ele corpo inteiro, seja ele o sistema mãos e braços. Agora, especificamente falando de mãos e braços, a gente visualiza que os eixos são perpendiculares entre si e o eixo longitudinal Z, ele vai do sistema mãos e braços de um ponto de referência até o ponto distal. O ponto distal é o ponto mais distante do ponto de referência. Então, o ponto distal
do eixo longitudinal Z, o eixo longitudinal Z é o que acompanha o seu braço, Gabriel. Então, assim, você pode acompanhar comigo aí ao acompanhamento do seu braço, pegando o terceiro metacarpo. Esse ossinho aqui, ó, terceiro metacarpo. Isso aqui é o que a gente chama de plano longitudinal distal. Distal porque se distancia do plano braço e mão. Então, é o ponto de referência aqui. Então, respondendo a sua pergunta, até coloquei de uma maneira mais didática, coloquei para você o seguinte: todos os eixos são ortogonais entre si, ou seja, fazem ângulos de 90 graus. Cada eixo representa posição e sentido de incidência da vibração. Lógico, a gente está falando de uma grandeza vetorial, tem direção e sentido. A origem do sistema de coordenadas biodinâmico é o centro do terceiro metacarpo, extremidade distal. Essa extremidade aqui, esse ossinho aqui. O eixo Z é definido como o eixo longitudinal do osso do terceiro metacarpo. Longitudinal, onde a referência é o terceiro metacarpo. Por que o terceiro metacarpo? A gente entende que o terceiro metacarpo é o sistema central de nó da mão. Olha aqui, ó. Terceiro metacarpo é o sistema central de nó da mão. Então, ponto de referência que perpendicularmente cruzará com X e Y, a saber. Então, ele é orientado positivamente em direção ao ponto distal final do dedo. Já o eixo X passa através da origem, passa aqui, ó. A origem está aqui. Então, o eixo X é um eixo que corta esse plano Z aqui, ó. Z e X está cortando aqui, ou seja, olhando para a palma da minha mão, Z acompanha o meu dedo do terceiro metacarpo, enquanto o X corta esse plano. Ele entra para dentro da palma da minha mão. Enquanto que o eixo Y, ele acompanha a lateral da minha mão, pegando o meu polegar. Então, eu tenho o plano longitudinal, o plano frontal e o plano lateral tendo o meu polegar como referência. Y, X e Z na palma da mão. Dessa maneira, eu posso observar o seguinte: ao segurar uma ferramenta vibratória, eu tenho que observar esses pontos. O eixo longitudinal está aqui, o Z, ó, em relação à ferramenta. Enquanto que, em relação à ferramenta, o eixo X está descendo, está cortando, e o eixo Y é a ponta do meu dedo aqui. Perfeito, muito bem colocado. Esses são os pontos de referência que a gente tem. Legal. E existe maior predominância, professor, para mãos e braços? É exigido mais de algum dos eixos, né? Essas manifestações vibratórias, eu tenho maior predominância em X, maior predominância em Y ou em Z? Boa sua pergunta. A gente tem que observar o seguinte: toda ferramenta vibratória é um corpo de massa único. Então, você tem que a ação de uma força aplicada, segundo a lei de Newton, força é igual massa vezes aceleração. Então, a taxa de variação da velocidade pelo tempo, a aceleração, ela vai acontecer em todos os pontos do plano. Dessa maneira, a gente observa que, tanto em X quanto Y e Z, haverá uma incidência de vibração. Dessa maneira, é importantíssimo que observe os três pontos. Há uma possibilidade, sim, de um dos pontos ser um ponto distoante, mas não tem como dizer, sem ter uma avaliação quantitativa, se será esse ponto em X ou Y ou Z. Né? Então, é necessário que se tenha um monitoramento para posterior dizer, olha, a incidência de vibração está maior em X, está maior em Y, está maior em Z, sob o ponto de vista de eixo dominante. Mas é sempre importante observar a resultante. Então, se eu estou trabalhando com 3 eixos ortogonais, eu preciso ter, na decomposição de eixos aqui, uma resultante. Essa decomposição de eixo na resultante é o que a gente conhece como Teorema de Pitágoras, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados. Então, nesse momento, é importante que observe-se sempre a resultante. Porém,
há situações de avaliações que um eixo pode ser destoante dos demais. Isso acontece de uma maneira mais frequente em vibração de corpo inteiro, pela experiência que eu tenho. Mas, dentro da vibração de braços e mãos, pode acontecer? Pode. A ISO 53499 é a norma internacional que vale no mundo inteiro que fala sobre o tema, vibração de braços e mãos. Ela é dividida na parte 1 e parte 2. Na parte 2, que fala mais explicitamente da metodologia, ela diz que um eixo dominante é aquele onde o vetor que tiver um percentual de 30% em relação aos demais é considerado dominante. Mas para isso eu preciso monitorar. 30% a mais em relação aos outros eixos. Exatamente. Exatamente. Então, essa é uma informação muito válida. ISO quanto? ISO 5349, parte 2. A ISO 5349, para nós, de vibração de braços e mãos, e é a referência bibliográfica da NHO 10, ela está pautada na ISO 5349, parte 1, âmbito geral, e na parte 2, mais a parte metodológica, onde tem um capítulo específico falando sobre, faço um comentário a respeito do eixo dominante com estas características. Certo. A norma de higiene ocupacional, ela tem algumas diretrizes que são inerentes a parâmetros como ARE, AREN e por aí vai. Mas um pouco antes de entrarmos no segundo quesito, que é sobre parâmetros, ainda na primeira pergunta, eu tenho uma curiosidade que é falar sobre predominância. Existe ainda, com a implementação da norma de higiene ocupacional 10, a possibilidade de eu desprezar os parâmetros de menor incidência ou de menor intensidade e considerar ele para o meu fator de exposição? Ou seja, se eu tenho, hipoteticamente, no meu eixo X, eu tenho uma predominância acima de 30% dos demais, eu posso desprezá-los e utilizar esse parâmetro de maior incidência. Isso ainda é aplicado ou eu devo considerar sempre a questão resultante dessa exposição XYZ? As normas ISO, elas colocam de maneira muito clara que é necessário que a gente considere a resultante. Então, a resultante sempre vai ser o nosso referencial. Por quê? Porque, como eu disse, força é igual massa vezes aceleração aplicada num eixo ortogonal, num corpo aqui. Todo corpo que tem movimento de um lado para o outro é um corpo que vibra. Essa aqui é uma vibração translacional, porque eu estou aplicando força e fazendo com que o deslocamento do corpo aconteça. Só que esse deslocamento está acontecendo ortogonalmente em 3 eixos, X, Y, Z. Então, dessa maneira, é importante que eu diga qual é a resultante dessa aplicação de força em todos os pontos desse corpo. No caso, a minha mão, né? Preventivamente, então é sempre importante isso. Legal. Preventivamente, as contribuições de menor intensidade sempre vão dar alguma contribuição naquela exposição, ou seja, em um dos eixos, os eixos de menor incidência vão dar alguma contribuição para o eixo de maior incidência. Assim, eu tenho visto nos cálculos de exposições de resultantes de X, Y e Z. Estou correto em pensar assim, Berg? Sim, só um momentinho. Sem problema. Trocar do meu computador aqui que desligou, tem que só ligar ele de novo aqui. Tá, sem problema. Só me... Teve uma quedinha aí de sinal, vamos ver se você retorna. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, sim. Maravilha. Entrou gente de peso aí. O Facina tá assistindo a gente. Um abraço. Opa, outro para ele aí também. Beleza. Entrou o Reinaldo também aqui, passou por aqui. Um abraço para o Reinaldo também, sempre me atende super bem. Beleza, professor. O seu sinal até voltou melhor, viu, cara? Legal. Beleza. Então vamos lá. A sua pergunta era... Nas contribuições, eu comentei sobre a possibilidade de desprezar 2 eixos de menor intensidade para levar para o meu cálculo de exposição apenas aquele eixo de maior intensidade. Aí a gente agora está discutindo que eu posso pensar que se eu tenho um eixo de maior intensidade e com um resultado, eu vou ter sempre contribuições de eixos de menor intensidade para
o eixo de maior intensidade e vai dar a minha média resultante. Então, é um pensamento mais preventivo, digamos assim, quando você tem sempre as acelerações médias resultantes. Estou correto em pensar assim? Sim, porque se você observar, se a gente observar na decomposição de eixos, a gente vai observar o seguinte: você tem resultados em x, y, z. Supondo que em x você tem 3 metros por segundo ao quadrado, em y você tem 4 metros por segundo ao quadrado, e em z você tem 16 metros por segundo ao quadrado. Foi bem distoante. Se você for calcular a resultante, você vai verificar que o resultado da resultante estará tendendo ao resultado do eixo dominante. O que isso significa, traduzindo da matemática para termos práticos? Significa que a resultante está na mesma direção e sentido do eixo dominante. Então, significa, vamos dizer assim, supondo, o resultado deu 17,3 e o resultado da dominante é 16, ou seja, 17 está aqui, ó, em relação ao eixo Z. Então, você tem essa característica observada. Eu sempre gosto de, quando tenho a oportunidade de fazer os laudos de vibração, deixar bem uma narrativa, isso em qualquer trabalho, até por causa da avaliação qualitativa, deixar com que que o resultado quantitativo converse com o resultado qualitativo. O resultado qualitativo sempre será pregresso ao resultado quantitativo, de tal maneira que o resultado quantitativo é um número. Agora, o que esse número representa? Você tem que observar toda a sua história contada daquele ponto, daquele número para trás, ou seja, a sua avaliação qualitativa. Muito legal, muito bom. Que aí é o conceito de análise preliminar, né, da exposição. Sim. A gente tem um tema para falar, tem um tempo para falar sobre essa análise, que ela é fundamental. Você foi muito feliz em mencionar essa equivalência entre o que é qualitativo com quantitativo. Bom, pessoal, acredito que tenha ficado claro o que são eixos ortogonais, o que representa X, Y e Z para mãos e braços. Quem tiver dúvidas ou quem tiver perguntas, pode deixar aqui, que a gente vai rolando e nos 5 minutinhos finais a gente aí dá uma espremida no nosso grande mestre Berg. Professor, segunda questão para você, prova valendo aí meio ponto. Eu queria saber sobre os conceitos, parâmetros, né? O AREP e o ARE, né? Aceleração resultante de exposição parcial e o aceleração resultante de exposição, que em alguns casos podem ser equivalentes. Então a minha pergunta para você é a seguinte: conceitualmente, o que representa o AREP e o ARE? Há correlação entre ambos os parâmetros? Neste sentido, como devo interpretar sua aplicabilidade na interpretação de resultados? Vamos lá. Esses são conceitos, primeiro para começar, são conceitos criados no Brasil. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai observar a ISO 5349, que é a que faz a referência em relação à vibração de braços e mãos para o mundo inteiro, não tem esse conceito matemático tão detalhado como está aqui, né? Então você tem o AREP como aceleração resultante parcial. Então, lendo, o conceito corresponde à aceleração média resultante representativa da exposição ocupacional, relativa à componente de exposição I, ocorrida em uma parcela de tempo da jornada diária, considerando os 3 eixos ortogonais. Basicamente, ele está falando que isso é um vetor soma. É o que a gente chama de vetor soma. Ou, na ISO 5349, de AHW, Acceleration for Hand Weighted. Aceleração ponderada para mãos. Então, se a gente eu observando isso daqui, se a gente vai observar a equação, vai observar que por exemplo, eu peguei como situação 3 componentes. Então, eu tenho 3 componentes de aceleração média parcial em X, em Y e Z. Na prática, o equipamento é que vai fazer isso para nós. Eu não vou ficar calculando ponto a ponto dessas avaliações. Por quê? Porque uma pessoa vai estar com aquela exposição ali, isso daqui é mais um caráter, vamos chamar assim, didático. Porque o equipamento já vai fazer isso para nós. É claro, a gente tem que observar como aplicar. Como aplicar. A situação de aplicação está em cima de como observar o que é uma aceleração, o que é uma parcial e o que representa a exposição de alguém. E para isso a avaliação qualitativa. Então a aceleração, o AREP aqui, a aceleração resultante parcial, ele pode ser entendido como
a raiz quadrada de aceleração média parcial em x ao quadrado, em y ao quadrado e z ao quadrado. Ou seja, os valores dos eixos ortogonais. E quantas vezes isso aconteceu? No meu exemplo, eu estou dizendo que foram 3 vezes. Então, eu estou dizendo que vai ser 1/3 vezes a raiz quadrada de ax, ay e az, ao quadrado cada um deles. Né? A partir do momento que eu tenho isso, eu posso ir para o conceito, pegando como referência a n igual a 10. Eu posso ir para o conceito do ARI. E você foi feliz em dizer que essas situações se repetem. Olha só, o ARI, por exemplo, entre ARI e AREM. ARI corresponde à aceleração média representativa da exposição ocupacional diária. Enquanto que o AREM também também é da exposição ocupacional diária. Só que no AREM fica muito explícito que é em cima da normalização de jornada de 8 horas, enquanto que o ARI vai variar de acordo com a exposição de alguém. Uma pessoa que ficou exposta durante uma jornada de 6 horas, uma jornada de 12 horas para o regime offshore, para o regime de refinaria, e por aí vai. Então ele considera no ARI também os 3 eixos ortogonais e as diversas componentes de exposição identificadas. Nesse caso, ele considera o AREP. Se eu for traduzir isso para o que está na 5349, Gabriel, na 5349 a equação é da seguinte maneira: A8 é igual a AWH vezes raiz quadrada de TE sobre T0, onde T0 é 480 minutos ou 8 horas, ou pode ser o tempo variado de jornada. A norma ISO 5349 nos permite isso, enquanto que o TE é considerado como o tempo de exposição de alguém. Tempo de exposição. Enquanto que o AW, perfeito. Isso. Enquanto que o AW de lá é considerado como uma aceleração parcial daqui. Então tem essas características. Observando a equação do ARI, nós observamos o seguinte. A ARI, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não sei se consegue visualizar aqui. Você está visualizando a equação? Eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas vamos ver o que é que o pessoal comenta. Vamos tentar, senão muito bem? Senão eu vou especificar melhor. Mas está aqui, ó. Raiz quadrada de 1 sobre t. O símbolo do somatório, NI, AREP ao quadrado, TI. Agora eu vou explicar isso que eu acho melhor. Até porque o pessoal está dizendo que está turvo, né? Então é o seguinte. Você tem aqui uma aceleração parcial para um tempo de duração, que é o numerador, o TI. Enquanto que você tem no denominador um T. Esse T, ele está entendendo como tempo de duração da jornada diária de trabalho. AREM e ARI serão iguais sempre que o numerador, o denominador T for igual a 480. Nesta situação, entenderemos sempre que AREM e ARI são iguais. Logo, dessa premissa, observamos que a equação do ARI ou a equação do AREM são a mesma coisa. São a mesma coisa. A diferença está na forma de aplicação. O que significa na forma de aplicação? Significa que, para o ARI, eu tenho que observar sempre a jornada de trabalho e o tempo de exposição de alguém. O tempo de exposição do cidadão A foi de 240 minutos e o tempo de jornada dele é de 720. Ora, eu tenho um ARI para essa situação. Perfeito. E vou ter um AREM? Vou ter um AREM, porque eu vou ter que corrigir, pois o limite de tolerância foi todo ele pautado numa jornada diária padrão, 8 horas. Exatamente. Eu posso pensar, professor Berg, que o conceito de AREM ele é fundamentado em jornadas inferiores a 480 ou superiores a 480 minutos, onde eu consigo normalizar, né, uma jornada de 6 horas, eu normalizo esse tempo de exposição para 8, ou se eu tenho uma jornada 12 por 36, que em ambiente hospitalar é muito comum também, vou pegar aqui que é a minha parte da minha experiência, eu consigo normalizar de 12 para 8, ou seja, comprimir, digamos assim. Sim. Se for inferior, eu dilato, se for superior, eu comprimo. Eu posso pensar, raciocinar dessa forma?
Sim, vamos pegar, até estou vendo aqui o Alex, ponto ASHO, falando uma coisa que eu já ia Tá comentar, já puxando a agradeço aqui o sardinha para comentário ruído dele. esse rapaz. Ele teve É, aqui no nosso canal, grande figura. Parabéns para você, Alex. Acho que é o Rogério que está aí também, aí aplaudindo. Um grande amigo, tá Rogério. sim, tá sim. O Alex está correto, assim, por quê? O ARI está para o LAVG, o NE, assim como o AREM está para o NEM ou TWA. É a mesma referência, o mesmo critério de observação. Então, faço das palavras do Alex as minhas aqui, nessa questão dessa contextualização. Vou dar 0,25 para cada um, para não ter confusão aqui na live. Beleza. Pessoal, espero que tenha ficado clara a relação entre a AREP e a ARI, né, e as suas funcionalidades. Nosso grande mestre já deu alguma premissa sobre a AREM, mas já que nós tocamos na nomenclatura AREM, que é a terceira questão, eu vou refazer a pergunta, professor. Não precisa novamente convencionar o conceito de AREM, mas eu quero te fazer um questionamento e qual é o seu julgamento sobre esse quesito. Bom, a pergunta é: qual a funcionalidade do parâmetro AREM para compor o perfil de exposições ocupacionais à vibração de mãos e braços? A gente já entendeu muito bem que é normalizar para jornadas inferiores ou jornadas superiores a 8 horas, que é o considerado padrão aqui no Brasil. Agora, exposições intensas para jornadas de curta duração podem ser prejudicadas com essa normalização? Temos que observar sempre isso. Essa sua pergunta é bem interessante. Conforme a gente já falou da pergunta anterior, a questão do AREM, ele é uma normalização para 8 horas. A sua pergunta em relação à segunda pergunta, de exposições intensas para, vamos colocar aqui como tempo de exposição de curta duração, a gente tem que observar o seguinte: suponha que uma pessoa tem uma exposição de 15 minutos a uma esmerilhadeira. O tempo de exposição é de 15 minutos. É sempre... Desculpa. O tempo da tarefa é de 15 minutos. A frequência com que a tarefa acontece é de uma vez ao longo da jornada. Eu costumo dizer que tempo de exposição é o produto entre tempo da tarefa vezes a frequência com que aquela tarefa acontece. Desta maneira, quando você sabe o tempo da tarefa vezes o número de vezes que essa tarefa se repete, a gente consegue efetivar tempo de exposição. Bom, então considerando que tempo da tarefa é de 15 minutos e que a frequência com que ela acontece é uma vez só, a gente está falando de 15 minutos no universo de 480. Percentualmente, a gente está dizendo que essa pessoa teve uma efetiva exposição de 3,13% no universo de 100% de exposição. Então, ele tem essa exposição intensa, mas durante 3% do período dele. Ou seja, nos outros 96,5%, vamos botar aí quase isso daí, ele não teve mais aquela exposição. Ele teve o que a gente vai chamar de homeostase, período de homeostase. Ele ficou sem aquela exposição e teve tempo para se recuperar daquela exposição, desse percentual de tempo. Dessa maneira, é importante fazer a normalização, pois a comparação do limite da intensidade não será com o limite de tolerância para 15 minutos, mas sim para 8 horas. Então é necessário fazer essa equalização para que se possa entender o seguinte: a ARI está para 15 minutos, e assim como a AREM está para 480 minutos. Dessa maneira, eu faço com que a balança se equilibre. E assim eu consiga visualizar melhor, efetivamente, como é a exposição deste exemplo. É importante, Gabriel, com isso, que todo mundo que está nos ouvindo aqui sempre visualize a frequência com que a tarefa acontece, pois avaliar é diferente de medir. Medir 15 minutos é uma coisa, avaliar o quanto esses 15 minutos se repetem ao longo de uma jornada é outra. Perfeito, aí entra o conceito de número de repetições que vai lá na frente dar a sua contribuição. E aí entra a análise preliminar da exposição, de você conseguir mapear os ciclos e as repetições desses fenômenos no campo do trabalho, né, no exercício do trabalho do profissional. Muito boa explicação. De forma resumida, o AREM, ele normaliza, ele equilibra, né, essas exposições, sendo elas pontuais ou não, repetidas ou não, aleatórias ou não. A norma usa esse discurso,
que é Sim. importante se fazer o mapeamento prévio, mesmo porque a avaliação de exposição ocupacional, tanto para mãos e braços quanto para corpo inteiro, ela não necessariamente precisa ter uma representatividade, como alguns utilizam conceitos de 70%, Ah, sim. enfim, o aparelho ele consegue, e até os softwares que a gente visualiza, vou aqui mencionar o da Chrompak, que consegue projetar isso, os ciclos, números de exposições. Não tive contato com outros aparelhos, mas ninguém melhor do que a RTX para também mencionar que provavelmente outras marcas possuam essa capacidade de calcular através de repetições e ciclos. Mas, professor, Sim. nota 10 aí para você, para referenciar aí o conceito de Aren e os efeitos, né, de jornadas intensas para curta duração. Bom, e aí eu quero falar agora sobre um diferencial que, para muitos casos, pode trazer um resultado mascarado para um grupo homogêneo quando um trabalhador ele é mal selecionado. Aí eu estou falando da força da pega do trabalhador, das forças de preensão. Se eu tenho um grupo, estabelecer grupos homogêneos para vibração, tanto de mãos e braços quanto do corpo inteiro, é uma situação delicada, difícil de se fazer. Há algumas pessoas que já mencionam que as metodologias de grupo homogêneo devem ser um pouco diferentes. Vejo isso por aí em alguns discursos, até acho bastante pertinente, mas quero ouvir a sua percepção, professor, sobre forças de preensão. Então a pergunta é, forças de preensão exercidas pelo trabalhador no uso de ferramentas são interferências relevantes para a avaliação de vibração de mãos e braços? Do ponto de vista da saúde ocupacional, pode haver agravos precoces para essa pressão exercida? O que você recomenda nesses casos? Sim, é importante visualizar a força de preensão, bem como também outras desordens músculo-esqueléticas que podem haver. Lembrando que vibração de braços e mãos, ela na verdade, vibração de uma maneira geral, seja ela de braços e mãos ou corpo inteiro, é uma exposição de contato. Para se ter efetivamente uma exposição para que a vibração, o perigo tem que se efetivar em risco. Então, com isso, na vibração de braços e mãos, a gente tem situações que agravam problemas neurosensoriais e desordens músculo-esqueléticas. Dessa maneira, a sua pergunta de força de preensão, o termo em inglês é chamado de grip strength. Então, esse termo grip strength, ele pode ser encontrado em várias bibliografias. Recomendo a bibliografia do NIOSH sobre vibração de braços e mãos, que é o Criteria for Recommended Standard Professional Exposure to Hand-Arm Vibration. Critérios para recomendação de padrão da exposição ocupacional à vibração de braços e mãos. No capítulo 4, item 4, que fala sobre a conclusão de estudos epidemiológicos para braços e mãos, no item 5, ele fala da questão da força de preensão. A força de preensão é um fator importante para ser observado na questão de grupos, pois você tem um condicionamento físico atrelado aos seus hábitos, à sua idade, ao que você faz. Então, a sua força de preensão, ela é diferente da minha. Da mesma maneira que isso vai ser do trabalhador C, do trabalhador D, do trabalhador E. O que significa na força de preensão, ao meu ver? É fundamental que PPRA e PCMSO, como programas de gestão, conversem de forma muito alinhada em relação a esse assunto aqui. Não vi, até hoje, mesmo na reestruturação da NR7, nenhuma menção à questão de exames ocupacionais para vibração, tanto de braços e mãos quanto de corpo inteiro. No caso da força de preensão, que é essa força de pega, existe um dinamômetro, acho que é o nome, termodinamômetro, que é exatamente um equipamento, um aparelho para verificar a força de pega de alguém. E, claro, com a ferramenta vibratória ali, quanto mais a ferramenta vibrar na sua mão, o que você vai fazer para poder fixar essa ferramenta? Segurar, aplicar força. Quanto mais essa ferramenta está vibrando na sua mão e você está aplicando força, a aplicação da força de preensão é um sinal, ao meu ver, de que aquela ferramenta tem uma incidência de vibração elevada, pois ninguém fica aplicando uma força de ficar segurando alguma coisa se essa coisa não fica querendo sair da sua mão. Como o meu exemplo aqui
do controle aqui. Se ele está vibrando muito, eu falei, opa, fica aqui. Então, essa força de preensão vai fazer com que haja um desgaste dos músculos e dos nervos neurosensoriais. Faço ainda uma menção à NR17 para observar ferramentas e postos de trabalho, ou seja, uma equipe multidisciplinar é fundamental para se ter vários saberes juntos, observando o que essa desordem ou fatores de desordem podem acarretar ao longo do tempo. Então, uma análise ergonômica do trabalho bem feita, observando a ferramenta de trabalho, bem como os hábitos de trabalho, pois, no caso da força de preensão, ela está atrelada, à minha experiência profissional no campo, a o que a ferramenta incide de vibração versus como esse profissional ele foi habituado, treinado, seja se ele recebeu um treinamento ou conhecimento tácito, aprendeu com alguém. Assim, aqui é para você segurar esse martelete, firma, segura. Isso não é um procedimento. Ele ouviu dizer de alguém, fez da mesma maneira, mas isso é o certo. Então, aí a gente vai atrelar toda uma sistemática de gestão que é solicitada lá no GRO da NR1, vai ser solicitada na escrita de um procedimento pela análise ergonômica do trabalho com um ergonomista envolvido nisso daí, e todo mundo sendo envolvido. É importante salientar que hoje existem equipamentos que já medem a força de preensão, equipamentos de vibração propriamente. Muito interessante. Então, que eu me recordo, o equipamento da marca Svantec, ele tem a capacidade de, por isso que eu falo o termo em inglês também, do grip strength, para que a gente possa observar se o equipamento que você possui, ele tem essa opção para poder exatamente observar a força de pega de alguém. O que eu vou fazer com essa informação? Essa informação é uma informação gerencial no polo engenharia, PPRA, no polo saúde ocupacional, PCMSO, e atrelado aos dois, análise ergonômica do trabalho. Muito legal, muito bom. Para mim, muito bem explicado, e fiquei feliz de saber que uma das marcas na Svantec está com essa proposta. Por dúvida, professor, quanto maior é a incidência de força, o objeto de aferir a força de preensão seria para atenuar no cálculo. Como é que isso está funcionando? Você já teve acesso a essas informações? Já chegou a visualizar como é que isso é trabalhado no aparelho? Não, no aparelho eu ainda não tive essa oportunidade, né? Não, de visualizar não. Fica, se alguém tiver algum comentário a fazer, né, para o porquê que hoje está sendo utilizado os dados, né, de força de preensão, como é que a gente poderia utilizá-los para atenuar o nível de exposição, enfim, hipóteses. Na verdade, a nível bibliográfico, eu posso te adiantar que a força de preensão é um indicador para visualizar o quanto aquele sistema biodinâmico braço e mão, ele pode estar sofrendo algum tipo de desgaste em relação da vibração que uma ferramenta está tendo. Quanto maior a incidência vibratória de uma ferramenta, maior é a força de pega para poder fixar aquela ferramenta. Se você observar determinadas obras de construção civil, para deixar o cimento bem lisinho, utiliza o que eles chamam de motor sapo. Não sei se você já teve oportunidade de ver. Chamamos também assim aqui. Então, você observa, aquilo ali é um exemplo, porque aquilo ali é uma ferramenta pesada, uma ferramenta com um índice de vibratório elevadíssimo, porque ele foi construído, ele foi concebido, por isso que é importante um profissional de análise de ergonomia, por causa da concepção do projeto, da concepção do equipamento. Ele foi concebido daquela maneira. Se ele foi concebido daquela maneira, qual é a força de preensão que alguém vai ter que aplicar sobre aquela ferramenta para ser o mais produtivo possível ao longo do seu tempo de jornada contratado? Então, tem que se observar isso. Então, nessa característica, a força de preensão ela entra como um indicador do quão desgastante pode ser aquela situação muito bacana, ao longo do dia e ao longo do tempo. Muito bacana, muito mesmo. E é um dado essencial, né? Por esse ponto de vista, um dado essencial para controle de saúde, enfim, eficiência da máquina, manutenção, diversas questões que entram aí. Sobre grupos homogêneos, professor Berg, entra aí o critério
da dificuldade de se avaliar o trabalhador juntamente com a exposição, mãos e braços. A gente tem vários fatores interferentes. E aí eu lanço essa pergunta, que é a nossa quinta pergunta. Sobre os grupos similares de exposição, há aspectos complicadores no perfil de exposição ocupacional que podem afetar a homogeneização de trabalhadores expostos ao agente de vibração? Então, nós comentamos sobre forças de preensão, é uma delas. Né? Quais seriam outros fatores que podem, né, ser interferentes na homogeneização de trabalhadores, grupos homogêneos? Boa sua pergunta, né? Até bom porque você usou o termo grupo de exposição similar, para haver uma similaridade entre as exposições. Esse é um grande desafio. Eu acho que, além da força de preensão, a gente tem que observar alguns pontos como, por exemplo, até elenquei aqui, o tempo da pessoa na função, pois quanto mais tempo a pessoa fica, mais, vamos usar o termo da NH 06, mais aclimatada ela fica àquela condição, né? Então, experiência na tarefa, pois ninguém melhor do que o próprio trabalhador para conhecer a sua ferramenta de trabalho. Então, ele já sabe, até mesmo se a ferramenta tiver as características de manutenção preditiva ou corretiva, né, ali naquela presente, ele vai saber o seguinte: essa ferramenta aqui não vai fazer manutenção agora porque não tem peça. Então, ele já sabe criar um macete de experiência na tarefa. Um exemplo, né? Idade, fator idade também é um fator muito importantíssimo, pois eu não posso considerar a mesma exposição um jovem de 20 anos de um jovem de 40 anos. Sem dúvida. Pois o fator desgaste no tempo, ele vai ser influenciado nessas características. E as condições gerais das ferramentas avaliadas. Então, o próprio anexo 1 da NR9, ele fala que na avaliação qualitativa, nós temos que observar as condições gerais das ferramentas, seja ela uma ferramenta em transporte ou uma ferramenta manual. Então, isso também é um fator que tem que ser observado. E outros fatores importantes. Se o trabalhador tem ou já teve um quadro de desconforto articular nas mãos e braços e se já tem formigamento. Lembro que a publicação do NAI, acho que eu falei, ela traz uma série de perguntas importantes para formar um questionário. Toda vez que eu faço avaliação de vibração, já fiz mais até, mas eu faço desde 2003. Então, esses fatores todos eu já tive a oportunidade de ver no campo. Como, por exemplo, a possibilidade de medir ou saber se há dados sobre força de preensão, conforme você já tinha mencionado na pergunta anterior. Além disso, também, Gabriel, há sobre hábitos pessoais. Se a pessoa é fumante, e vou dizer por quê, se ingere bebidas alcoólicas e qual frequência, e o uso de medicamentos. Você começa a observar que as perguntas têm uma anamnese de saúde. Então é importante que o seu checklist, antes de ir a campo, tenha uma validação com o cara da área de PCMSO, por causa dessas perguntas de anamnese médica. Como, por exemplo, o que eu preciso saber? Qual é a interação entre se o cara é fumante e vibração de braços e mãos? Vasoconstrição periférica. Um fumante, ele tem um maior potencial de gerar síndrome de Raynaud, ou síndrome dos dedos brancos, ou síndrome de vasoconstrição periférica, fechar os vasos sanguíneos, por conta de ingestão de tabaco, de nicotina e outros tóxicos que tem no cigarro. Ele é o fator preponderante? Não. Existem outros, como a própria vibração incidindo nessa região e também frio intenso. Esse frio intenso a gente vai entender aqui no Brasil, mais na região sul, e isso de frio intenso mais na região do hemisfério norte. Frios de congelar as extremidades, né? Então, dessa maneira, as publicações do NIOSH está nos Estados Unidos, está no hemisfério norte, com aquelas características. Mas, para nós aqui, a questão da pessoa que tem o hábito de fumar com uma grande frequência pode ser uma pessoa com grande potencial, que vamos chamar assim de exposto de maior risco de anamnese médica. Exposto de maior risco de anamnese médica, pois, para nós, esse exposto de maior risco não necessariamente vai ser num dado cartesiano, matemático ali, pois tem essa série de outros penduricalhos que tem que ser observado. Bacana, muito bom. Fica a dica, então, para quem está fazendo gestão de saúde
ocupacional e estabelecendo grupos homogêneos. Então, as preferências, as avaliações que precisam ser, as preferências para as análises, né, já foram mencionadas algumas, as atenções, digamos assim, melhor colocando. Fica essa dica para quem já está fazendo avaliação de mãos e braços. E para falar sobre equipamento, ninguém melhor do que Berg, que já está aí fazendo há 17 anos. Contabilizei aí de 2003 para cá, 17 anos fazendo essa avaliação. Professor, cuidados com o medidor de vibração e o transdutor triaxial. Quais são os cuidados que eu preciso ter com o meu aparelho? Existem interferentes ambientais que devem ser evitados? E como eu devo proceder com a minha medição? Ok, beleza. Do ponto de vista, o primeiro cuidado que a pessoa tem que ter já no escritório, com a configuração. A configuração tem que respeitar aquilo que a NHO 10 pede. WH nos 3 eixos ortogonais, com fator K de multiplicação igual a 1 para os 3 para efeitos à saúde. Uma coisa de campo que sempre deu problema, porque o equipamento que a gente utilizava, a hora estava numa unidade X, outra estava na unidade Y, a hora estava na unidade Z, é o cuidado, e até o Alex colocou muito bem, com cabos. Você chegar e guardar cabo de qualquer jeito na mala e jogar no porta-mala do seu carro, você está tendo grande chance de você ter um corte interno desse cabo, uma ruptura interna desse cabo, que poderá te dar um resultado de um falso positivo, te dar um resultado que não te representa nada ali. Pois o resultado, ali você está tendo o seguinte, o transdutor, ele é responsável por transferir a energia mecânica e a energia elétrica para te dar um resultado. Então, se você tem um cabo rompido no meio do caminho ali, sem saber, por dentro, por causa de uma dobra errada, você vai estar fazendo com que esse transdutor não consiga transmitir esse resultado. É como, assim, transferindo para o corpo humano, é como se um vaso sanguíneo seu tivesse rompido e o sangue não conseguisse chegar no órgão-alvo. E você vai ter problemas. Então, é uma questão de cabos, conexões, como o próprio Alex colocou também, configuração do equipamento, fazem com que você tenha que observar para que você tenha uma maior vida útil do seu equipamento ao longo do tempo. E, claro, equipamentos alugados, como é o caso da RTX, ou equipamentos que saem da sua unidade de Salvador, vai para a sua unidade em Eunápolis, vamos colocar como exemplo, como que esse traslado acontece, como que é o cuidado entre a matriz e a filial, ou seja, para isso é importante que se tenha procedimentos escritos. Então, a RTX, vou colocar, tem um procedimento escrito do passo a passo do que tem que ser feito, pois se sai o Berg e entra Joãozinho tem que saber o que tem que ser feito passo a passo, de como guardar os cabos, de como chegar e fazer todo o acondicionamento de conexões, de como colocar. Um exemplo que eu te dou, prático, aconteceu no Espírito Santo. Um cidadão, à época, fez uma medição e colocou o cabo sem observar a esmerilhadeira que ele mesmo estava avaliando. Ou seja, colocou o acelerômetro aqui e o cabo, ao invés de estar preso aqui no eixo longitudinal, ele deixou solto. Quando o cara foi esmerilhar, ele esmerilhou o cabo, porque o cabo estava solto. Ele pegou no cabo, né? Cortou, perdeu. Então, você teve um prejuízo, você teve um acidente sem prejuízo humano, mas teve um acidente com prejuízo material, prejuízo econômico. O prejuízo econômico do consultor. Aí quem paga essa brincadeira? Por uma questão de um procedimento não escrito, ou talvez até uma falta de percepção da época de quem fez. Eu estou com 15 segundos de live aqui para encerrar. Queria deixar um grande abraço